E aí galera, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje o tema é circulação sanguínea. Vamos entender como o sangue transporta os nutrientes da digestão, gases respiratórios, excretas, hormônios e transporta isso para todo o organismo. Vamos ver detalhes sobre o coração, sobre os vasos sanguíneos e sobre o próprio sangue, beleza? Fique ligado aí! Olá pessoal, para falar de circulação sanguínea, primeiro a gente tem que estudar sobre o sistema cardiovascular, tá? Que envolve todos os órgãos que realizam a circulação. A gente pode dividir o sistema cardiovascular em três componentes básicos. O sangue, que é o líquido que é transportado, cheio de nutrientes e células, os vasos sanguíneos, que é por onde esse sangue vai passar, e o principal órgão que vai impulsionar esse sangue, que é o coração. Entendendo essas três partes que formam o sistema cardiovascular, a gente entende a circulação sanguínea. Então eu vou começar a falar sobre o sangue, tá? Que é um tecido, e esse tecido ele é constituído de plasma, que é a água, proteínas e glicoproteínas, tá? E 45% de elementos figurados. O que são os elementos figurados? A gente estuda lá na histologia, quando está estudando tecidos, né? Principalmente o tecido sanguíneo. Os elementos figurados são as células que compõem o sangue. Então a gente tem as hemácias, também chamado de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. São células que são anucleadas, não tem núcleo, e a função dela é transportar oxigênio e gás carbônico. Então ela vai ter proteínas de membrana, chamadas de hemoglobina, que tem afinidade pelo oxigênio e pelo CO2. Função, transportar e manter essa concentração de oxigênio alta e a concentração de CO2 baixa, né? Vamos lá, ó. Glóbulos brancos, também conhecido como leucócitos. Os glóbulos brancos ou leucócitos, a função dele é defesa do nosso organismo. Tá? Aqui é um termo mais geral, genérico ali. Os leucócitos podem ser de vários tipos. Então a gente estuda lá na histologia os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, os monócitos. A gente vai comentar um pouco disso quando falarmos de sistema de defesa, sistema imunitário, beleza? E por último aqui a gente tem as plaquetas, que são fragmentos ali de células, não chega a ser célula, mas fragmentos de membrana plasmática, fragmentos de citoplasma. Tá? Aqui tem como função coagulação, auxiliar no processo de coagulação, beleza? Então nós temos o sangue constituído de plasma e elementos figurados. Entre os elementos figurados a gente tem as hemácias, glóbulos brancos ou leucócitos e as plaquetas. O sangue também pode ser classificado de acordo com a concentração de oxigênio que ele tem. Então a gente tem assim, ó, se no sangue tem muito oxigênio, essa concentração está alta, eu falo que o sangue ele é um sangue arterial. Sangue rico em oxigênio, ou sangue arterial, é aquele sangue que está saindo dos pulmões, tá? Vai passar pelo coração para ser bombeado para os tecidos. Ele está levando o oxigênio até os tecidos. Então a gente chama de sangue arterial. O sangue que está chegando nos pulmões, tá? Ele é chamado de sangue venoso. Ele está saindo dos tecidos em direção ao pulmão. Vai passar pelo coração e depois para o pulmão, ele é chamado de sangue venoso. É um sangue pobre em oxigênio. Ele é rico em CO2, mas pobre em oxigênio. Então esses dois termos é importante para diferenciarmos, né, o que é sangue arterial e sangue venoso, para entendermos como o coração funciona. O coração, uma parte bombeia sangue arterial e outra sangue venoso. Só não confunda sangue arterial com artéria. O aluno às vezes tem essa facilidade de associar arterial com artéria, tá? Mas o sangue arterial passa dentro de artérias, mas passa também dentro de veias. A gente vai ver esse processo fisiológico, ok? Então, depois de estudar o sangue, próximo componente é entendermos sobre os vasos sanguíneos. Falando dos vasos sanguíneos, a gente consegue identificar três tipos diferentes: as artérias, as veias e os capilares. Qual a diferença entre os três vasos sanguíneos? Os três transportam sangue, beleza? Mas a constituição do vaso sanguíneo e em que direção ele transporta é o que difere esses três tipos. Então vamos ver, ó. Eu tenho aqui uma artéria e uma veia. Inicialmente a gente vai falar desses dois. Falando da constituição, um vaso sanguíneo é constituído de três camadas. É como se fosse um tubo constituído de três partes: túnica externa, túnica média e túnica interna.
A túnica externa, ou seja, a parte externa do vaso sanguíneo, é um tecido conjuntivo fibroso. Túnica média, a parte do meio, é um músculo liso, contração involuntária. Tá? E a parte interna a gente chama de endotélio, é um tecido epitelial de revestimento, tá? Chamado de endotélio. Tanto as veias quanto as artérias são constituídas por esses três camadas, três túnicas. Só que as veias, ela possui uma musculatura lisa um pouco mais fina, mais delgada, o que faz com que ela seja um pouco mais rígida do que as artérias. As artérias são tubos elásticos, ela consegue suportar uma pressão maior. As veias são tubos mais rígidos, devido a essa camada de tecido muscular um pouco mais fina, tecido conjuntivo um pouco mais fibroso, permite com que ela fique um pouco mais rígida e não suporte grandes pressões sanguíneas. A outra diferença entre os dois vasos sanguíneos é que nas veias existem válvulas internas que impedem o refluxo. Como assim? O sangue só passa em uma direção. Se o sangue tentar voltar, essas válvulas se fecham, impedindo o refluxo. Somente nas veias é que a gente encontra essas válvulas que impedem esse tipo de refluxo, ok? Nas artérias isso não é necessário e a gente vai ver por quê, tá certo? Então, ó, capilares, os últimos vasos sanguíneos, eles são formados somente de endotélio, é como se fosse só a partezinha do meio aqui, ó. Por quê? Os capilares são vasos sanguíneos muito finos, de calibre ali muito pequeno, tá? É ele quem entra em contato direto com as células, os tecidos e células. É ele quem distribui os nutrientes. Então eu tenho uma artéria saindo do coração, tá? Ela vai se ramificando e conforme ela se ramifica em vasos mais finos, a gente chama de arteríola. E essas arteríolas vai se ramificando em tubos cada vez mais finos até ter somente o endotélio. A gente chama isso de capilar. Então, o capilar é o vaso sanguíneo que entra em contato com o tecido. Ele é o mais fino, formado somente de uma camada. As veias, da mesma forma, ela vem trazendo dos capilares o sangue e ela vai toda essa ramificação ela vai se centralizando em vasos um pouco mais grossos, de calibre mais espesso, forma as vênulas cada vez se ramificando, deixando essa ramificação e ficando um pouco mais espesso, a gente tem as veias. Então, veias e vênulas é a mesma coisa. Vênulas é a ramificação das veias. E o final a gente tem os capilares. Então, eu tenho artérias, beleza? Veias e capilares. Fora isso, a principal diferença que você tem que notar nas questões e na abordagem de um conteúdo é que as veias transportam sangue dos tecidos em direção ao coração. Quer dizer o seguinte, tá chegando no coração o sangue, tá sendo trazido por veias, beleza? Saiu do coração, sai por uma artéria. Então as artérias transportam sangue do coração em direção aos tecidos e ao corpo, tá? Então essa direção é importante. Veia chegando, trazendo sangue para o coração, a artéria levando do coração para outro local, para outra região. É por isso que as artérias têm que ser mais elásticas, pessoal, porque como ela leva sangue do coração para os tecidos, quando o coração bombeia, né, contrai, a pressão de que o sangue sai é muito grande. Esse vaso sanguíneo tem que ter a capacidade de se dilatar, permitindo esse recebimento dessa pressão maior do sangue. As artérias conseguem fazer isso, tá? Já as veias, como está trazendo a sangue dos tecidos, o sangue está rico em CO2. Então ela tem que impedir que esse sangue volte aos tecidos. Daí a presença das válvulas para impedir o refluxo, tá certo? Para encerrarmos, a gente fala, pessoal, e o terceiro ponto que a gente vai estudar dentro do sistema cardiovascular é o coração. Fiz um desenho aqui simples, tá? Só para demonstrar internamente de que o coração é composto, tá? E os vasos sanguíneos que saem e chegam ali do coração. Lógico que o coração é um pouco mais complexo, mas esse desenho aqui é só um desenho esquemático. Vai te ajudar bastante a entender o percurso que o sangue passa dentro do coração, como ele chega, como ele entra e passa nas cavidades. O coração é um músculo, mais ou menos do tamanho da sua mão direita fechada, levemente caído para a esquerda, tá? E ele é um músculo oco. 4 cavidades, as cavidades de cima são os átrios e as de baixo são os ventrículos. Então a gente tem assim, ó, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Note que o lado direito do coração não se comunica com o lado esquerdo do coração.
O lado direito circula um tipo de sangue, o lado esquerdo outro tipo de sangue. Um é o sangue venoso e o outro é o sangue arterial. Por isso que a gente fala que a circulação humana ela é completa. O que é uma circulação completa? Onde não há mistura de sangue arterial com sangue venoso dentro do coração. Isso faz com que a circulação de oxigênio seja mais eficiente, porque não vai misturar sangue com oxigênio com sangue sem oxigênio. Isso permite uma melhor distribuição de oxigênio e permite controlarmos, há uma correlação direta ao controle de temperatura, porque obviamente o corpo está recebendo mais oxigênio de maneira mais eficiente, porque a circulação mantém esse sangue separado, tá certo? Então vamos lá, ó. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Falando só do lado direito aqui, ó, o átrio direito se comunica com o ventrículo direito por duas válvulas chamadas de válvulas tricúspide. A válvula tricúspide, na verdade, ela é formada por três conjuntozinhos assim, ó. Na verdade não é duas, mas três conjuntozinhos de membrana que vai fazer com que o sangue só passe em uma direção. Note o seguinte, ó, o sangue chega das veia cava inferior e veia cava superior ao átrio direito. O átrio direito entra em contração. O ato de contrair o músculo do coração a gente vai chamar, ó, de sístole e o relaxamento de diástole. Então o sangue chega pela veia cava inferior e superior até o átrio direito, que entra em sístole. Então ele vai contrair. O sangue passa nessa direção. Se o sangue tentar voltar, as válvulas se fecham, a válvula tricúspide se fecha, impedindo o refluxo. Olha só, aqui embaixo ó, está relaxado, o músculo está relaxado, está em diástole. Quando ela entra em sístole, expulsa esse sangue, que agora não pode voltar para o átrio direito, mas ele segue ó, pela artéria pulmonar e vai para os pulmões. Lá o sangue vai ser oxigenado, a hematose acontece e o sangue volta para o coração através das veias pulmonares. Então, ó, o sangue entra no átrio esquerdo, que entra em sístole, expulsando o sangue para o ventrículo, que estava em diástole, e entra em sístole, expulsando o sangue. Aqui, novamente, eu tenho uma válvula. Então, o sangue não pode voltar para o átrio esquerdo. Essa válvula é chamada de bicúspide, tá? Ou mitral. Também conhecemos como válvula atrioventricular esquerda, entre o átrio e o ventrículo esquerdo. Aqui, ó, válvula atrioventricular direita. Então, a bicúspide ou a atrioventricular esquerda se fecha quando o sangue tenta voltar. Então, ó, o sangue chegou dos pulmões, passou pelo átrio, aqui ele entrou em sístole, contraiu, expulsando o sangue para o ventrículo, que entrou em sístole, expulsando o sangue para a artéria aorta. E a artéria aorta, ó, distribui o sangue para o restante do organismo, tá bom? Tanto a artéria aorta quanto a artéria pulmonar, que direciona o sangue para fora do coração, também tem válvulas aqui na base dela, chamada de válvulas semilunares. Ela também tem a mesma função, impedir o refluxo do sangue para o coração. Então nós temos aqui, ó, a chegada do sangue do corpo, sangue venoso chegou aqui, beleza? Sem oxigênio, foi direcionado para o pulmão através da artéria pulmonar. Foi no pulmão, foi oxigenado, voltou através das veias pulmonares, agora já sangue arterial com bastante oxigênio, veio dos pulmões, passou átrio, ventrículo, artéria aorta e foi para o restante do corpo. Ficou um pouco confuso? Vou fazer um esqueminha para você aprender a esses detalhes sobre artérias, veias e qual cavidade do coração o tipo sanguíneo passa, beleza? Mas no geral entenda, ó, o músculo que forma o coração é chamado de miocárdio. Ele é revestido internamente por um tecido epitelial de revestimento chamado de endocárdio. E externamente tem uma fina camada aqui também, ó, na parte externa, chamada de pericárdio. Na verdade, o pericárdio ele é formado por três membranas. Vamos conhecer somente como pericárdio o conjunto das três. Então, miocárdio é o próprio músculo do coração, um músculo extremamente forte, um músculo que gosta de atividade física. Quanto mais você exercita esse músculo, mais forte ele fica e melhor ele bombeia o sangue para fora do coração, beleza? Nós chamamos de ciclo cardíaco o conjunto de sístoles e diástoles completa do coração, beleza?
os batimentos cardíacos que ouvimos é basicamente as válvulas se abrindo e fechando. Então, quando ela se abre e fecha, a gente ouve um som depois seguido do outro. Um lado do coração entrou em sístole e diástole e o outro em seguida. Por isso que a gente ouve geralmente dois sons, um mais alto e um pouco mais baixo, refere-se às abertura e o fechamento das válvulas cardíacas, tá? Inicialmente essa é a anatomia do coração. Agora olha só, o coração é um músculo e como qualquer músculo ele precisa de um estímulo elétrico para ele contrair e esse estímulo para, ele entra em relaxamento. Para isso, existe uma terminação nervosa que chega bem aqui, vindo lá do sistema nervoso central, beleza? A gente chama isso aqui, de nó sinoatrial. Beleza? E outro que chega bem aqui assim, que a gente vai chamar de nó atrioventricular. O nó sinoatrial e atrioventricular são terminações nervosas que chegam até o coração. Daqui, ele se ramifica, tá, por todo o tecido do coração, permitindo que esse impulso nervoso seja distribuído por todo o tecido. Quer dizer, quem comanda a frequência dos batimentos cardíacos, ou melhor, quem comanda a frequência de contração e relaxamento do coração, é o sistema nervoso. Autônomo, independe da sua vontade. E ele vai fazer isso de acordo com a necessidade do organismo, por exemplo, de oxigênio. Se precisamos de mais oxigênio, mais estímulo nervoso, mais rápido essa frequência cardíaca. A frequência cardíaca normal, ela vai lá dos seus 60, 90, em uma pessoa que está descansando, em repouso, tá? A uma pessoa dormindo, por exemplo, a frequência cardíaca ela diminui. Uma pessoa em atividade física, obviamente o corpo vai precisar de mais oxigênio, então acelera os batimentos cardíacos, frequência cardíaca mais alta, 100, 120, 150 batimentos por minuto. Então os BPM, que é os batimentos por minuto, aumenta ou reduz de acordo com a necessidade do organismo de oxigênio, de nutrientes, enfim. Beleza? Vamos aprender um pouquinho agora sobre a fisiologia, ou seja, como isso tudo ocorre, como a circulação passa dentro do coração e vai até os órgãos. Tá? Então a gente vai entender pequena circulação, grande circulação e como o coração atua nesse processo de circulação. Pessoal, e por último a gente tem aqui a fisiologia da circulação humana. Tá? Então eu fiz um esqueminha aqui mais didático para você compreender como a circulação acontece, tá? Como ela passa dentro do sangue, passa dentro das cavidades, em que tipo de vaso sanguíneo e qual o tipo de sangue que passa em que tipo de vaso sanguíneo. Então esse esqueminha aqui vai te ajudar bastante a você resolver questões, tá? Então, obviamente é um desenho esquemático, é só didático. Eu desenho assim a circulação humana nesse esqueminha. Aqui esse quadrado representa o coração, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. É como se você estivesse com o coração, olhando o coração assim de frente, o seu coração, tá bom? Tá certo? Lógico que todos os vasos sanguíneos saem de cima do coração, mas eu representei que fica bem simples da gente entender como ocorre a circulação humana. Então a gente tem assim, os tecidos, tá? Mandam o sangue, já sem oxigênio, para o coração. Se tá vindo dos tecidos em direção ao coração, é uma veia que transporta. Então, as duas definições que você tem que lembrar, o que é um sangue arterial, SA, e o que é um sangue venoso, rico em oxigênio, pobre em oxigênio. Veias transporta sangue do tecido para o coração, as artérias do coração para os tecidos. Então a gente tem assim, os tecidos estão mandando sangue para o coração, lotado de gás carbônico, cheio, tá, de gás carbônico, com baixa concentração de oxigênio. Então é um sangue venoso. Então o sangue venoso está chegando no coração. A parte de cima aqui, o átrio direito, está relaxado, então ele está em diástole atrial. Recebe o sangue, encheu aqui de sangue, ele contrai, sístole atrial. Enquanto aqui embaixo está em diástole ventricular, então o ventrículo está relaxado. Contraiu diástole atrial, aqui está em, melhor dizendo, sístole atrial, aqui está em diástole, expulsou o sangue, passou pela válvula tricúspide até o ventrículo. O ventrículo contrai, expulsando o sangue do coração. Vai passar aqui por cima, mas a gente vai representar o seguinte, saiu do ventrículo direito em direção aos pulmões, tá? Ainda continua sendo um sangue venoso, pobre em oxigênio, porque ele só passou dentro do coração. O vaso sanguíneo que tira o sangue do coração é uma veia ou uma artéria? Se está saindo do coração, é uma
artéria. Então vamos colocar aqui, ó, artéria. Peraí, essa aqui que está trazendo sangue do corpo para o coração é o quê? Uma veia. Veia só faz esse transporte de chegada até o coração. Tá? Lá dentro dos pulmões o sangue sofre a hematose, ele é oxigenado. Então ele sai do pulmão já um sangue arterial, lotado de oxigênio. Ele está vindo do tecido do órgão para o coração. Então é uma veia. Então ó, veio através da veia até o átrio esquerdo, contraiu o sístole, veio até o ventrículo esquerdo, que contraiu o sístole e expulsou o sangue, que vem por cima, mas a gente vai representar aqui, ó, que do ventrículo esquerdo foi direcionado para os tecidos. Por que foi direcionado para os tecidos? Ó, o sangue veio dos pulmões, com o oxigênio, passou aqui, continua sendo sangue arterial. Esse sangue arterial é direcionado até os tecidos, justamente porque ele está cheio de oxigênio. Do coração para os tecidos, quem transporta aqui é uma artéria. Ó, esqueminha para aprender, beleza? Ó, veias em cima, artérias embaixo. Chegou no coração, veia. Ó, chegou no coração, veia. Saiu do coração, sempre é uma artéria. Beleza? Sem oxigênio, passou o átrio direito, ventrículo direito, sem oxigênio, foi oxigenado, sangue arterial, chegou até os tecidos. Esse é todo o trajeto que o seu sangue faz através do coração. Como o coração está muito próximo do pulmão, na verdade ali do lado, a gente chama essa circulação aqui, ó, de pequena circulação ou circulação pulmonar. Essa aqui, ó, como o coração distribui para todos os tecidos, a gente chama essa circulação aqui, ó, de circulação sistêmica ou grande circulação. Essa é a diferença entre os dois tipos de circulação. Outro detalhe aqui, ó, que tudo que tiver direcionado ao pulmão, seja chegando ou seja indo, a gente vai colocar a palavrinha pulmonar. Então você tem assim, ó, veia está trazendo sangue do pulmão. Então eu vou colocar aqui veias pulmonares. Veias pulmonares. Ó, tá levando do coração para os pulmões. Então a gente vai colocar artéria pulmonar. Facinho, né? Direcionado ao pulmão, chegando ou indo, pulmonar na frente. Agora esses dois vasos sanguíneos aqui, ó, você vai ter que decorar, beleza? Então veia cava e artéria aorta. Veia cava e artéria aorta. É os únicos que você tem que decorar. O resto, o esqueminha, você consegue aprender todo o circuito aí que o sangue passa. Por exemplo, algumas questões falam assim, ó. Imagine que a gente marcou uma hemácia com um componente, tá? E colocou, sei lá na pontinha do dedo. Qual é o trajeto que ele vai fazer dentro do seu corpo? Simples, ó. Tecido, veia cava, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão, tá? As veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, até voltar à ponta do dedo. Então você pode descrever todo esse trajeto, tá? Da circulação dentro do seu organismo. Facinho, né? Lembrando que o coração contrai e relaxa, sístole e diástole, mediante a estímulo elétrico que chega. Então, o nó sino atrial e atroventricular são terminações nervosas que a gente chama de marcapasso natural. O que quer dizer isso? Ele vai marcar o compasso, ou seja, as batidas do coração. Tá? Quantas vezes batem por minuto e, obviamente, isso vai depender da necessidade do corpo. Em estado de atividade física, frequência cardíaca mais alta. Em estado de descanso, dormindo, frequência cardíaca menor, beleza? Então a gente tem uma frequência cardíaca em torno de 90, 80, 90, dependendo da pessoa. Então uma frequência cardíaca considerado normal, você em repouso, paradinho, tá? Tá dormindo, obviamente frequência baixa. Atividade física, frequência aumenta, de acordo com a necessidade do organismo, beleza? Lembrando que todos esses vasos sanguíneos saem de cima. E aí você fala, professor, mas eu vejo lá numa questão o desenho de um coração e ele é muito mais complexo do que você passou aí. Fica difícil entender. É só seguir a setinha, tá? Então provavelmente ele vai trazer lá dentro do coração o fluxo do sangue, aonde o sangue está chegando e onde o sangue está saindo. Então é só você seguir. Se está vindo dos tecidos, ó, faz esse esqueminha lá do lado e através do desenho você consegue seguir o fluxo sanguíneo e descobrir todas as estruturas envolvidas, tá? Você pode ver também assim, ó, alguns livros trazem um detalhe que a gente vê. O coração, obviamente, tem vasos, a circulação coronária
que traz sangue para o próprio músculo do coração, tá? Você vai ver em alguns desenhos que tem veia cava superior e inferior. O que quer dizer isso? É quando está vindo para a cabeça, acima do pescoço, a gente chama de superior. Para baixo, para os membros, levando o sangue para a parte inferior. Então, esse termo inferior e superior refere só a isso, tá? A localização do órgão para onde o sangue está indo ou está vindo, tá? Em direção ao coração. O resto, pessoal, é treinar com atividade, fazer os esqueminhas, gravar essas diferenças de tipo de sangue, tipos de vaso sanguíneo, tá? E resolver as questões, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima aula!